Amém, glórias a Deus. É uma alegria. Toma esses assentos, glorificando ao Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor. E queridos, a palavra que eu tenho para ministrar hoje, tem mais ou menos um mês, 30 dias que o Senhor tem falado no meu coração. E quando o Senhor começou a falar, eu disse: Senhor, é isso mesmo. Ele disse: é. Então manda quem pode, me obedece quem tem juízo. Amém, queridos? A palavra de admoestação é uma palavra de bênção para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu quero que você continue amando o pastor Israel depois dessa mensagem. Amém? Amém. Muitas das vezes os profetas entregavam mensagens e eram apedrejados pelo povo. Mas eu creio que isso não acontece no dia de hoje, né? Mas eu peço que vocês continuem me amando, que a palavra, a mensagem é dele. E ai de mim se eu não entregar. Amém, querido? Êxodo 5:35. Êxodo 5, capítulo 35. É um versículo que muitos conhecem, mas muitos conhecem de cabeça, mas não de coração. Êxodo 5:35 diz assim a palavra do Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcelo, o nosso Deus, Ele quer levar a nossa igreja a um outro patamar. Outras coisas o Senhor tem para entregar para esta igreja. É um outro nível espiritual, só que a igreja tem que acompanhar o ritmo espiritual que o Senhor quer, de fato, a vida espiritual de fato, que o Senhor quer que você siga. Amém, queridos? Então temos que caminhar juntos, não somente os pastores, mas também a igreja, os obreiros, os levitas. Eu vou já explicar isso aqui, quando eu falei levitas. Amém, queridos? Então, tire as sandálias dos seus pés, porque o solo que tu pisa é terra santa. Sandália representa, queridos, a bagagem da viagem, aquela bagagem suja, aquele calçado pesado. E você não pode entrar na presença de Deus com aquelas sandálias sujas, com aquele resto do mundo, trazendo aquele sujeira espiritual lá de fora para dentro da casa de Deus. Tire as sandálias dos seus pés. Fique descalço. Porque quando você fica descalço, você está honrando a Deus. Você está dizendo a Deus: Senhor, eu te honro. Eu me humilho diante de ti. Eu fico descalço na tua presença. Isso é um sinal de respeito e adoração ao nosso Deus. E o Senhor fala em lugar, porque o lugar que você pisa é terra santa. E o lugar que nós estamos pisando agora é no altar de Deus. Este aqui é o altar do Senhor. É daqui de cima que sai a nossa bênção. É daqui de cima que sai a nossa cura, a nossa provisão. Não podemos estar aqui em cima de qualquer maneira. Assim diz o Todo-Poderoso. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas Ele conhece. E quando a gente fecha o nosso quarto em secreto, Ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos misturar o santo com o profano. Por que eu digo isso, queridos? Porque nós não podemos trazer aqui de cima, isso aqui é terra santa. Nós não podemos trazer o que está no nosso coração. Nós temos que trazer o que está no coração de Deus, porque enganoso é o coração do homem. Nós temos que andar em santidade e obediência, e é preciso ter um preparo para estar aqui em cima. Eu não posso estar aqui em cima de qualquer jeito. Levitas, não se pode estar aqui em cima de qualquer jeito. Assim diz o Senhor. E eu quero fazer um adendo quando fiz em levitas, porque a gente costuma ouvir levitas a nossa vida toda, né? Mas eu estava lendo que levitas não tem nada a ver com música.
Levita não tem nada a ver com instrumento. Levita tem a ver com sacrifício. São aqueles que preparam as estacas, carregam os utensílios, eles carregam ali as peças do templo. Então Jesus veio e destituiu o ministério levítico. Levítico, ele cuidava das 11 tribos de Israel. Mas Jesus veio e destituiu aquele ministério levítico, porque o ministério que o Senhor tem para nós é de reis e sacerdotes. E hoje não somos mais ministério levítico, nós somos ministério do céu. O ministério levítico cuidava de tribos, mas nós cuidamos do reino. Amém, queridos? É só para trazer uma curiosidade para vocês. Então, os músicos dizemos assim: os músicos da igreja têm que andar em santidade e obediência. Tem que andar em jejum, em consagração a Deus, em oração a Deus. Davi, ele trocava instrumentos. Davi era músico. Apesar de não ser levita, ele era da tribo de Judá. Ele era músico. E Davi tocava a sua harpa. Ele era conhecido por isso. E certa vez o rei Saul estava endemoniado, atormentado por espíritos malignos. Chamaram quem? Davi. Davi não era nem rei ainda. Chamaram o menino Davi. Na altura de 17, 18 anos, ele chegou ali. Para o quê? Para tocar. Para acalmar o espírito maligno que estava ali em Saul. E ele fazia isso, queridos. E a Bíblia diz que Saul, ele sentia alívio. Ele sentia o espírito maligno ir embora. Se afastava dele. Será que a harpa de Davi era mágica? Tinha alguma coisa especial naquela harpa, naquele instrumento musical? Não. Não era um instrumento, era o que Davi carregava, que era a presença de Jesus. Era a presença do Pai. Portanto, músicos da igreja do Senhor, para estar aqui, você tem que carregar essa presença do Pai. Porque se você não carrega essa presença do Pai, você está simplesmente tocando o instrumento. Mas quando você está alinhado com os céus, quando você toca o teu instrumento, sabe o que acontece? Os céus se abrem. E os anjos que estão ministrando lá em cima, vêm para cá para baixo e vai ministrar nas nossas vidas. E aqui nós não vamos receber fogo estranho, não. Nós vamos receber fogo do céu. Nós vamos receber a nossa bênção. Nós vamos receber o maná fresquinho do céu. Portanto, obreiros, portanto, músicos da casa do Senhor, santifique-se. Assim diz o Senhor, santifique-se. Busquem intimidade, jejuem, orem, busquem a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra também é para os obreiros, queridos. A palavra diz em Mateus 5:23, antes de levar a tua oferta ao altar, aleluia, te reconcilie com teu irmão. E Paulo continua dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Querido, se Deus se importa com ceia, se Deus se importa com oferta, quanto mais Ele se importa com o altar da casa dele. Eu tenho problemas, eu tenho discussão, eu estou tendo uma discussão, eu tive discussão com o filho, com mulher, com o pai, o que seja, com um colega de trabalho. Te alinha primeiro, chega lá para ele, meu irmão, olha, me desculpe, me perdoe. Depois você vem fazer sua oferta. Se alinhe primeiro. Não traga maldição para a tua vida. A oferta que você fizer daquele jeitinho lá, em contravença, em brigas, em desordem, em mágoas no coração, o Senhor não vai receber. Pelo contrário, Ele vai rejeitar a tua oferta. Deus, Ele se importa com o seu altar. Músicos, obreiros, a palavra diz no livro de Levíticos 6,13, e arderá o fogo continuamente aonde? E não se apagará. E arderá o fogo continuamente no altar e não se apagará. Obreiros, vocês são responsáveis por manter esse fogo aceso aqui em cima. Músicos, vocês são responsáveis por manter o fogo aqui em cima aceso.
E o fogo, ele foi aceso pelo próprio Deus. A Bíblia diz, Arão, ele fez o primeiro sacrifício a Deus. Ele montou ali o holocausto, montou ali, de acordo com como Deus mandou, o tabernáculo. E quando ele ofereceu o sacrifício, a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. E aquele primeiro sacrifício foi feito com fogo santo. E o fogo representa a presença de Deus. Fogo representa a presença do Espírito Santo de Deus. E assim permaneceu o fogo do altar. Ele não se apagava porque os obreiros cuidavam que o fogo não se apagasse. Porque se o fogo se apagasse, era sinal que Deus não estava mais com eles. Então eles mantinham aquele fogo aceso de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles eram zelosos pela casa do Senhor. Eles eram dedicados com o altar de Deus. E isso aconteceu, queridos, por anos, por séculos. E o fogo só se apagou quando o povo de Israel pecou. Quando ele desobedeceu e foi preso e foi exilado na Babilônia. Aí o fogo se apagou. Porque a presença do Senhor saiu do meio deles. Pecaram tanto, brincaram tanto com as coisas sagradas. Tinha um Deus que poderia fazer qualquer coisa. Era só pedir. Era só caminhar em santidade e obediência. Mas o que eles fizeram? Ele sabe como é que é a vida aqui embaixo. Vamos fazer do nosso jeito. E acabaram sendo exilados. E perderam o bem mais precioso que eles tinham. A presença do Todo-Poderoso. Eles perderam a presença. Portanto, queridos, o fogo aqui tem que ser mantido, tem que ser mantido pelos músicos, pelos obreiros, de uma forma correta, de santidade e obediência, zelo, dedicação e amor pela obra de Deus. Não posso subir aqui de qualquer maneira. Não posso subir aqui brigado com meu filho, com a minha esposa, com meu pai, com meu colega, com meu irmão, com o que seja. Não pode. Estou em pecado, pastor, o que eu devo fazer? Converse com o nosso pastor. Pastor, não estou bem para subir aqui hoje. Pastor, eu não estou legal. Ele vai entender. Mas não vem de qualquer jeito, meu irmão. Não vem. Ele não se agrada disso. Não sou eu. Eu só estou cumprindo o que ele tem me dito. Ele não se agrada disso. Aqui é santidade. Aqui é ele que fala. Aqui não tem eu, meu. Porque se eu ficar com eu, meu, eu não recebo nada do céu. Queridos, o menor no reino de Deus é o maior. Então nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Aqui não tem exaltação de homem nenhum. Aqui tem pureza de coração. Aqui é o Espírito de Deus. Se nós quisermos ter um crescimento espiritual, que a igreja galgue, caminhe, suba em outro nível, nós temos que fazer essa base. Caminhar em santidade e obediência. Isso não custa nada, queridos. Custa desobedecer e ficar batendo a cabeça na parede o tempo todo e não sair do lugar. Temos que manter a santidade, queridos. Amém? Obreiros do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero simplificar com um versículo muito, eu achei assim, muito importante. Está lá no livro de Esther 6:1. Eu acho que está correto. Tá? Esther 6:1. Os irmãos podem acompanhar, mas eu vou resumir esse versículo, aquele longo. E a Bíblia diz que naquela noite, o rei Assuero ele perdeu o sono. Aleluia. Ele perdeu o sono naquele momento, ele falou assim para um dos empregados, escribas que ele tinha, ele falou assim: traga-me o livro das crônicas. E ali os servos trouxeram o livro e começaram a ler. E chegou numa parte do livro que dizia assim: e Mardoqueu salvou a vida do rei, onde 2 eunucos tramavam contra ele. E naquele momento o rei pula da cadeira do seu trono e fala assim: o que foi feito com Mardoqueu? Qual foi o galardão que ele recebeu? E os escribas falaram assim: nenhum. Aí ele falou: não, isso não pode acontecer.
E o rei ficou pensativo, injuriado. O rei não dormiu aquela noite. Deus fez perder, o rei perdeu o sono. O rei não dormiu aquela noite. E de manhã cedo, quem estava batendo na porta do rei? Amã, o inimigo de Mardoqueu. E Amã já tinha preparado já a forca para enforcar Mardoqueu. Queridos, é dessa forma. Quando o diabo trama contra a tua vida, Deus faz o rei perder o sono. Aleluia. E Mardoqueu, ele não foi destruído aquela manhã. Pelo contrário, ele foi exaltado. E naquele momento Deus fala assim: quem está à porta? Quem está batendo na porta? E os servos falaram assim: é Amã. Manda Amã entrar. E Amã ia dizer, ia envenenar o rei contra Mardoqueu. Mas naquele momento o rei falou assim: olha, não falo nada, Amã, me diz uma coisa, o que eu devo fazer ao homem a cuja honra o rei se agrada? E perguntou a Amã. E Amã, todo soberbo, pensa que a glória é dele, né? Então Amã chegou assim e disse: deve ser para mim. Bom, a que fazer com que o homem cuja honra se agrada? Rei, pegue a tua coroa, coloque sobre ele. Pegue as tuas vestes, coloque as tuas vestes nele. Pegue o teu cavalo. Pegue os homens mais honrados, que eles possam estar puxando ele em cima do cavalo, e esse homem vai apregoar pela cidade toda dizendo: eis aqui o homem cuja honra o rei se agrada. Aleluia. E o rei olhou para ele assim: ok, gostei da ideia, faça isso a Mardoqueu, o judeu. E naquele momento a mãe injuriado, mas ele teve que obedecer a ordem, veio de cima. Então, queridos, naquele momento Mardoqueu estava vestido com o que não era dele. Estava com a vestimenta do rei, estava com a coroa do rei, com o cavalo do rei, ele estava com o cheiro do rei. E foi exaltado pela cidade. Eis aqui o homem cuja honra o rei sagrado. Ele com a cabeça baixa assim: eis aqui o homem cuja honra o rei sagrado. Eu fico imaginando Amã. E a Bíblia diz que depois dessa volta que ele deu, ele correu, se escondeu na casa dele e ficou ali com tanta vergonha. Mas não estamos para falar de Amã, não. O ponto da mensagem é esse: eis aqui o homem cuja honra o rei se agrada. Mardoqueu, ele foi exaltado naquela manhã. E sabe o que Mardoqueu fez? Acabou a honraria, acabou o momento de glória para Mardoqueu. Sabe o que ele fez? Ele tirou as vestes do rei, tirou a coroa do rei, devolveu o cavalo do rei. E naquele momento, a Bíblia diz que Mardoqueu desceu do cavalo, entregou tudo de volta para o rei e se sentou à porta do palácio. Isso serve de lição. Deus dá duas chaves para a gente. Quando nós somos usados por Deus aqui em cima desse púlpito, não importa o que você vir fazer aqui, se você vir cantar, se você vir louvar, se você vir pregar a tua mensagem. Quando você sobe aqui, o Senhor, Ele te dá tudo. Você está com a coroa do rei, está com as vestes do rei, está com o cavalo do rei. E após o teu momento aqui em cima, o que você veio fazer aqui em cima, desça. Desça, mas diga ao Senhor: Senhor, eis aqui a tua vestimenta, eis aqui o teu cavalo, eis aqui a tua coroa. E Senhor, eu vou estar sentado aqui na escadaria do teu palácio. E quando o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Aleluia! Mardoqueu nos ensina isso, humildade. E lá na frente, tanta humildade brotava do coração daquele homem. Deus exaltou ele. Amã, o que tinha armado Arapuca para ele, foi enforcado na mesma armadilha. E Mardoqueu foi exaltado, ficou governando o braço, como sendo o braço direito do rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor. Para você não deixar mágoa, a soberba entrar no teu coração. Terminou a tua mensagem, o teu louvor, o que seja. Faça isso, entregue tudo a Ele. E volte a se sentar nas escadas do palácio, bem pertinho do rei da glória. Amém, querido? Bem próximo do rei da glória. Louvado seja
o nome do Senhor. E esse é o pensamento, queridos. A glória é dele, o louvor é dele, tudo é dele, nada é nosso. A gente às vezes acha a nossa humanidade e pensa que alguma coisa é nossa, mas não somos nada, nada é nosso, nada nos pertence. Nós somos comedor de arroz e feijão, sim. E com força. Não é não? Crente come, né? Come pouco, né? A música. O Alê está rindo ali, o Alê. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, queridos. Esse é o pensamento. Santidade e obediência no altar. Quando fazer as coisas para o Rei da Glória. Enquanto ficamos com o negócio de eu, meu, a gente não recebe nada. Pelo contrário, a gente só perde, só toma na cabeça. Amém, querido? Essa foi a mensagem que o Senhor direcionou para os músicos e para os obreiros. E agora o Senhor quer falar com a igreja. Vai sobrar para a igreja também. Fala a Deus. Mas o Senhor, Ele fala com amor. Ele nos admoesta com amor. Porque Ele é o nosso papai do céu. Né? Assim como o pai educa seu filho, o Senhor nos educa. Por amor. Queridos, na igreja, o nosso altar é aqui. É o púlpito. Porque aqui abre-se o portal e daqui que sai as nossas bênçãos, a nossa vitória. Vem daqui de cima. Mas e quando a gente está fora da igreja? Pastor, como é que funcionam as coisas? Quando nós estamos fora da igreja, o nosso portal, o nosso púlpito, o nosso altar, sabe o que é? Somos nós. Nós nos tornamos o altar de Deus. E o que nós temos oferecido a Deus no nosso dia a dia? O que nós temos oferecido a Deus? Não me fala não. É para pensar. Não precisa falar alto não. Ser fiel no culto, queridos, é muito fácil. Mas ser fiel lá fora... Tem gente baixando a cabeça aí. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. A palavra é tua, Senhor. Glória a Deus. Lá fora, o nosso corpo é o púlpito. E devemos sim manter o nosso púlpito, o nosso ser, a nossa presença, trazendo a presença dele e levar a presença, carregar aonde nós formos. Aleluia. Carregar a presença de Deus para o teu trabalho, sim. É no teu trabalho que as pessoas têm que ver quem você é. Carregar a presença de Deus no trânsito, pastor. Sim, ali no trânsito mesmo tem que carregar a presença de Deus. Em vez de estar mostrando o dedo do meio e xingando meia dúzia de palavrão. Jesus está do teu lado. Aleluia. E quando você está sozinho, você passa perto de uma biqueira, onde tem um bar, onde tem um boteco, onde tem uma boate, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando. Aí você começa a se tremer, o velho homem quer bater a porta. E quando passa perto de uma boca de fumo, ou de uma biqueira dessas aí, e você se pergunta, será que vou cair? Será que eu vou conseguir resistir? Ou quando você passa em frente com um prostíbulo, e você começa a se tremer todo, o diabo começa a falar na tua cabeça, te trazer tudo que era do passado de volta. Será que você vai conseguir resistir? Mas a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, é no 1 a 1, é quando você está sozinho que o Senhor testa o teu coração. É no teu 1 a 1, na igreja é muito fácil, como eu disse. É muito fácil no louvor, na oração. Ô glória! Mas eu quero ver essa glória, esse ô glória, lá no teu quarto. A Bíblia diz: quando orares, vai para o teu quarto, tranca a porta do teu quarto, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te ouvirá e te recompensará.
É ali que o teu coração está sendo provado, querido. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Vai ser crente na tua casa. Vai ser crente na rua, no teu trabalho. Ali que nós temos que mostrar que nós somos crentes. Porque nós somos a Bíblia que o ímpio não lê. E o ímpio olha pra gente e ele segue o nosso exemplo e ele diz, cara, que cara legal. Ele fala coisas assim do alto, coisas que eu nunca ouvi. Eu quero ser igual a ele. Porque não é você, é a presença. Aleluia. Não é você, é a presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É no secreto que o Senhor quer provar o teu coração. Provou o coração do seu filho, Jesus. Jesus foi provado. Olha ali quem está ali. Está diferente, nem reconhecido. Deixa bem vir em nome de Jesus. Jesus, ele passou pela provação, queridos. Ele estava fazendo o seu jejum, estava ali se consagrando para o Pai. E Satanás se mostrou para ele, levou ele em espírito do pináculo do templo e ofereceu ali 3 ofertas sujas. Mas o Senhor resistiu ao diabo. O Senhor disse, para trás de mim, eu te repreendo, Satanás. Ele foi embora. E finalmente ali depois os anjos o serviam. Jesus, ele resistiu ao diabo sendo homem. E nós podemos sim resistir a Satanás. Nós podemos sim viver uma vida de santidade, uma vida de obediência perante o Senhor. Nós podemos, querido, isso não é possível não. Esse é o nosso diferencial do crente para o ímpio. É que nós somos revestidos, somos comprados com preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Na ausência, o Senhor prova o nosso coração. Tudo que o Senhor Jesus ele ensinava era com constância, como foi falado aqui, para confirmar aqui no louvor. Constância, não foi a palavra que usaram aqui no louvor? Fogo e glória, constância, fogo e glória. Tudo para o Senhor, no mundo espiritual, nós temos que ter constância. Nada acontece de uma maneira instantânea. No céu, no mundo espiritual, não existe varinha de condão, vara de cristal, que seja. Não é nada instantâneo, nada imediato. É preciso permanecer no Senhor para nós termos algo do céu. Temos que permanecer no Senhor. O Senhor disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que há em mim, toda vara que há em mim, que permanece em mim, o Senhor poda, para que dê mais frutos. E a vara que não der frutos, ela será cortada. E o Senhor nos ensina que nós temos que permanecer nele. Temos que ter a constância de permanecer com o Pai. Porque quando nós se aproximamos do Pai, nos mantemos na presença do Pai, nós começamos a sentir o cheiro dele, nós começamos a ter o cheiro dele, nós começamos a agir como ele. Glória a Deus. Começamos a pensar como ele. Glória a Deus. Que maravilha! Constância, constância. Temos que ter constância na presença. Louvado seja o nome do Senhor. Permanecer. Esse é o segredo. Ele fala da parábola das 25 virgens já. Em Mateus 6, 25, Mateus 25, fala a parábola das 10 virgens. E 5 delas eram o quê? Prudentes. E 5 delas eram o quê? Não prudentes ou loucas. É o que a Bíblia fala. Portanto, qual a diferença delas? Elas estavam ali buscando o noivo? Sim. Elas estavam ali arrumadas? Estavam. Elas estavam ali esperando o noivo chamar? Sim, estavam esperando.
Todas elas tinham azeite? Tinham. E qual a diferença de uma para outra? É o reservatório. Eita, glória. Essa é a diferença. É o reservatório. E elas ali, o rei demorou. O noivo demorou. E tem gente que fala que Jesus não demora, né? Quer dizer, que Jesus demora, ou que não demora. Mas a Bíblia diz, e tardou o noivo. Ele demora assim, querido. E tardou o noivo. Elas dormiram. Elas cansaram de esperar e elas dormiram, normal. É normal você cansar e dormir. Mas chegou o aviso. Alguém gritou, eis aí o noivo. Chegou, está aí. Então elas se levantaram, se arrumaram, colocaram as suas roupas, as suas vestes de noiva, seus vestidos, e se prepararam. E as virgens prudentes olharam assim, minha lâmpada está acabando, eu vou até meu reservatório e vou encher de novo, para não ficar na mão, porque vai que o noivo demora mais um pouquinho e eu não consigo segurar a minha lâmpada acesa. E elas encheram as suas lâmpadas. E naquele momento as loucas falaram assim, olha, eu preciso um pouco do teu azeite, me presta, me dá. Negocia comigo, eu preciso, o noivo está vindo. Não, se eu der para você, não for dar para mim, se ele se atrasar, como é que eu fico? Vá aos que vendem, vai atrás dos que vendem. Eu paguei preço por esse azeite. Eu não posso dar o que eu tenho, porque isso aqui não se pode dar, não é algo que você possa utilizar. Porque o que o Senhor nos dá é espiritual, queridos, e só se consegue com preço de santidade e de obediência, de uma vida de oração, de uma vida de dedicação, de uma vida separada para Deus. É igual salvação. Porque é o pastor. O filho do pastor, o pastor está salvo e o filho dele está salvo? Mas o pastor é pastor, então o filho vai... Não, é individual, querido. Eu conheço muito pastor no Brasil que é pastor, mas o filho é desviado. Então a salvação, ela é individual. Eu tenho que buscar o meu azeite, eu tenho que fazer um reservatório e colocar ali a presença. Me dedicar para a presença. E a coisa mais linda, queridos, o tempo que você se dedicou ali na terra, você vai receber o teu galardão no céu. Você não está perdendo tempo nenhum. Mantenha acesa a tua lâmpada. Sabe por que você tem que manter o reservatório aceso? Porque o Senhor não está preocupado se a tua lâmpada tem azeite para 2 horas de culto, não. O Senhor está preocupado, o Senhor quer saber se você tem lâmpada no azeite até que Ele volte. Aleluia. Não é para agora não, querido. É para o teu dia a dia. Mantenha azeite na tua lâmpada. Só se consegue na busca, na separação, na consagração, no jejum. Assim se consegue. Assim nós andamos na linha com o Senhor. Assim nós não ficaremos em falta com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o segredo, queridos, para viver os milagres, para viver uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de milagres, sinais e maravilhas. Uma mudança de vida. É a constância, é a perseverança. Persevere, Ele está demorando, persevere. Pastor, vou perseverar até quando? Até que Ele volte. Aleluia. Prepare-se. Aleluia. Jesus está às portas. Glória a Deus. Aleluia. O rei, o noivo está chegando. E Ele tem mostrado sinais no céu. A Bíblia diz que quando chegasse o dia, os céus iam mostrar sinais. Nós acompanhamos o eclipse que tivemos aí algumas semanas atrás. E logo em seguida o quê? Chuva de meteoros. Nós temos visto, queridos, terremoto por toda a terra. Deus está balançando a terra do jeito.
E está dizendo assim: corram para mim, sou eu que estou avisando, corram para mim e não de mim. Mas pelo contrário, as pessoas, em vez de correr para Deus, estão correndo para longe do Senhor. Não é mais tempo de brincar, não é mais hora de brincar, de ser crente. Já passou essa fase, queridos. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino e seja feita assim na terra como no céu. É assim na terra como no céu. Como é que está a tua vida na terra? Condiz com a tua vida no céu. E agora? Como está a tua vida na terra? Será que a tua vida na terra vai condizer com a tua vida no céu? A pornografia, ela não vai permitir com que você vá para o céu. Vícios de álcool, bebida, tabaco, droga, o que seja, não vai permitir que você tenha uma vida no céu. Oh, Deus. Temos que pensar na nossa salvação, querido. Onde nós vamos passar a eternidade? Essa vida aqui, Salomão já dizia, é 80 anos, passou disso, é canseiro, enfado. E nós nos preocupamos com o quê? A gente pensa que a gente não vai morrer nunca. A gente pensa que a nossa morte está muito longe. Louco, e se essa noite pedirem a tua alma? O que tens tu preparado? O que tens tu preparado? 80% das igrejas evangélicas, se Jesus voltasse hoje, preste atenção no que eu vou dizer, elas não estariam prontas para subir. 80%, mas é evangélico, isso não quer dizer nada. O que importa é você ter azeite reservado da tua lâmpada. Sabe qual vai ser a maior derrota de um crente, querido? Quando Jesus voltar e ele não conseguir passar da terra para o céu, ele vai chorar, ele vai se espernear e vai dizer: mas como, Deus? Eu estava fazendo tudo certo. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Isso pode acontecer daqui a 10 minutos, daqui uma semana, daqui um mês, quiçá um ano. Temos que estar preparados, edificados, arraigados no Senhor. O dono da seara vem buscar a sua noiva. E às vezes a gente está brincando nas redes sociais, scrolling. Que engraçado isso. Vou compartilhar. Perde uma hora brincando ali fácil, em vez de estar ali buscando a presença de Deus. Queridos, a presença de Deus é algo tão rico, é tão poderoso. E é de uns tempos para cá que comecei a sentir essa doce presença. Eu saí de casa essa manhã para pregar, eu estava na porta. A minha esposa e meus filhos estavam lá embaixo, descidos já, a gente mora no segundo andar. Eu estava na porta. O Senhor falou no meu coração: já vai? Na mesma hora eu corri para o meu quarto, fechei a porta. Falei: papai, estou indo. E a presença dele se manifestou naquele quarto. Não estou dizendo aqui que eu sou alguma coisa, não, queridos, mas quando a gente caminha em santidade e obediência ao Senhor, nós temos tudo com Ele. Ele se faz real mesmo. Ele é um Deus real. Ele é um Deus fiel.
Ele é um Deus verdadeiro. Quando nós aceitamos Jesus, nós carimbamos um passaporte. É carimbado um passaporte no mundo espiritual. É garantia de salvação? Não. Não é não. Mas como assim, pastor? Os calvinistas que dizem, eu estava até conversando com o Alexandre, amigo meu ontem, lá no trabalho, ele está ali, o Alexandre hoje. E a gente estava falando sobre calvinismo, que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo. A salvação é diária, é todo dia, é todo dia. Todo dia tem que abrir o passaporte ali, Senhor. Está carimbado o dia de hoje, Senhor. Outro dia está carimbado o dia de hoje. É assim que o crente vai vivendo. O crente vai vivendo ali, queridos, aos pés do Senhor, a dependência dEle, carimbando a presença dEle em nossas vidas. Não é de outro modo. Não existe vida de outro jeito. Às vezes a gente pensa que existe uma vida, a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Mas não é assim que as coisas funcionam. Tem que ser aos pés da cruz. Não há outro jeito, não há outro modo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma palavra para toda a igreja. Até que o Senhor tem falado, queridos. O Senhor falou com os músicos, o Senhor falou com os obreiros e o Senhor falou com a igreja toda. É chegado um novo momento espiritual. Está nas mãos dos irmãos. Não está na mão de Deus. Ele já liberou. Está aqui. Agora alcança e pega. É teu. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, fique de pé. Feche teus olhos. O Senhor disse que essa palavra é para toda a igreja. Para toda a igreja. Eu sei que nós somos falhos, a nossa guerra é constante com a nossa carne, mas nós temos que permanecer na videira, nós temos que manter o reservatório cheio. Mas pastor, eu pequei. O Senhor mostra pessoas que estão passando por situações que só misericórdia. Mas o Senhor está dizendo para você, meu irmão, peça perdão, libere perdão. A falta de perdão não me agrada. Perdoe e volte. Queridos, a falta de perdão é como se fosse um saco de lixo sujo, que você caminha com ele, você trabalha com ele, você dorme com ele do lado, você almoça, janta com ele do lado, aquele saco de lixo podre, e você não se desfaz daquilo, por soberba, por arrogância. O perdão você dá para si mesmo, é para você mesmo. O perdão para o irmão, sim, mas o perdão é mais para você. Perdoe. Se te feriram, se te machucaram no caminho, perdoe, libere perdão essa manhã em nome de Jesus. Tem muita gente guardando mágoa no coração, o Senhor está me mostrando. Mágoa no coração, queridos, tira isso do teu coração. Com essa mágoa aí, o Senhor não tem como te alcançar, não. O Senhor não tem como esticar a mão dele para te tocar. Libera perdão. Libere perdão. Louvado seja o nome do Senhor. A filha de um pastor no Brasil, queridos, ela foi abusada sexualmente. E o abuso que ela teve foi algo tão traumático que ela ficou em cadeira de rodas. E ela não queria saber de ninguém mais depois daquele abuso físico. Ela se trancava no quarto, na cadeira de rodas, e chorava e sofria com aquela mágoa. E o pai dela, sendo pastor, vendo aquela situação, os amigos dele chegavam lá: eu quero orar pela tua filha, ela não quer receber ninguém, pastor. E todos iam embora, mas chegou um tocado pelo Espírito Santo, chegou lá: eu vou entrar, ela não quer receber, mas eu vou entrar de qualquer jeito. Tem chave reserva? Não.
bate na porta. Se ela não abrir, a gente põe a porta abaixo. Mas eu vou entrar e pregar a palavra de Deus. E o pastor tocou na porta, ele abriu a porta. E o pastor abriu a porta e eu apontei e disse assim, diz o Senhor: no dia que você liberar perdão, eu te levanto dessa cadeira. E ela sentiu a presença de Deus e começou a chorar. E naquele momento ela disse: me perdoa, Senhor, aos pés de Deus. O pastor fechou a porta, foi embora. Lançou a semente lá, jogou a granada espiritual lá e saiu correndo. Pô, explodiu lá. Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, eles foram jantar e ela ficou enclausurada no quarto. E o pastor e a pastora e as suas duas outras filhas estavam jantando. E de repente Deus aparece ao lado deles para jantar também. Caminhando de pé era a sua filha. E ela voltou caminhando, chorando. E todo mundo levantou da mesa e se abraçou com ela. E ali o céu desceu naquele lugar. Ela foi restaurada. Não só ela, mas toda aquela família, para a glória do Senhor. Libere perdão nessa manhã. Ah, mas ele me fez isso. Ela falou mal de mim. Libere o perdão. A tua vida não é com ela. A nossa briga com principados, potestades, hortes da maldade, que estão nas zonas espirituais, tentando contra nós. Isso não tem nada a ver com o teu próximo. Ah, porque ele me fez mal, ele não fez mal para você, não é ele. Perdoa e fica a tua vida diante do Senhor. Aleluia. Veja teus olhos nesse momento. Aleluia. Queridos, a palavra diz que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Estamos destituídos da glória de Deus. A palavra diz que o preço do salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor te dá a oportunidade essa manhã, aleluia. O Senhor te dá a oportunidade, aleluia, de mudar a tua vida por completo. Pastor, eu estou conseguindo ir adiante. Pastor, tem algo que está me freando. Pastor, tem algo que está me fazendo parar. Eu não aguento mais. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei para que eu recorro. O Senhor te chama essa manhã. Aleluia. E Ele te chama pelo nome como meu Pai, como teu Pai, como teu Pai seu querido. Ele está te pedindo. Que você peça perdão. E volte para os braços dele, assim como aquele filho pródigo. Ele tinha pensado na cabeça dele: eu fiz de tudo, eu magoei meu pai, mas na casa do meu pai é pão, eu estou passando línguas, eu vou para a casa do meu pai. E quando ele chegou na casa do pai, o pai dele estava assim de braços abertos esperando, todo sujo, todo fedorento, mal cheiroso. O pai estava assim: vem, meu filho, vem como estás. E o Senhor te diz: vem como tu estás essa manhã. Sai do teu lugar, vem para cá para frente. Venha dizer para o mundo espiritual que você serve um Deus de verdade. Venha dizer para o mundo espiritual que você está cansado das astutas ciladas do diabo. Venha dizer para o mundo espiritual que você não tem parte mais com o diabo e com as coisas desse mundo. Aleluia. Venha que nós vamos estar orando por você. Se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos e compartilhe.